Oh, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Agora, neste momento, deu vontade de falar um pouquinho de Jesus e falar algo da parte do Senhor através das Escrituras Sagradas. Uma coisa que tão interessante é o que está acontecendo no nosso país. Estamos vivendo um tempo turbulento, um momento de muita morte, muita enfermidade na terra. Estamos vivendo momento de perseguições para os fiéis, aqueles que servem a Deus, que se declarou inimigo do mundo, como eu sou um dos tais. No livro de Daniel, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio é de geração em geração. Aqui está falando de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quão grandes os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. E o seu reino é o reino sempre eterno, e o seu domínio é de geração em geração. Isso aqui Deus está falando através da sua palavra. Ele diz autoridades que ele institui e autoridade que ele destitui. Está falando de governo, de reino. O homem acha que o reino é dele. O homem acha que a glória é dele. Não. O homem, ele tenta ofuscar aquilo que é de Deus. Por isso que aqui está dizendo: quão grandes são os seus sinais e quão poderosa é a sua maravilha. O seu reino é o reino sempre eterno, e o seu domínio é de geração em geração. Entra geração e sai geração. Entra reino e sai reino. Aqui no livro de Daniel vai falar de um reino chamado Nabucodonosor. Um reinado que pertenceu a Nabucodonosor. Esse Nabucodonosor, ele achou-se no direito de querer ofuscar o poder de Deus, e Deus se levantou. Eu sempre digo que tem alguém que sempre consegue levantar Deus do trono. Sempre tem alguém que consegue levantar Deus do trono. Olha que o trono de Deus é sempre eterno. É de geração em geração. O trono de Deus ninguém pode tomar. Mas aqui lá na terra, o trono daqui da terra, o trono presidencial, o trono do governo, o trono da prefeitura. Então o homem acha que é dono, fica no direito de ser dono, mas esquece que Deus é quem institui e quem destitui. Você já percebeu a mortandade que está no Brasil? 2020 entra para a história. Quem mais mata ser humano? Alguém diz que é a enfermidade, o coronavírus. Mas Deus falou para mim que não foi o coronavírus que matou ninguém. Quem dá vida é Deus e quem tira é Deus. Você percebe o que a Bíblia diz? Deus dá vida, Deus tira. Deus fere, Deus sara. Coronavírus não mata ninguém. Quem tira a vida é Deus. Só que Deus agora libera para o homem, Deus trabalha em cima dos desejos aguçados do homem, que é inimigo de Deus. Nabucodonosor, ele se tornou-se inimigo de Deus, mas quando ele se
arrependeu, ele entendeu que Deus é Deus que tira e que coloca, aí Deus trouxe ele de volta para o trono. Pois ele achou que o reino da Babilônia, ele construiu com seus braços, com o poder dele, com a sabedoria dele. Foi quando ele reúne toda a cúpula, vem autoridade dos confins da terra para conhecer o poderio que ele tinha. E ele diz que tinha construído com o poder dos seus braços. Porventura, todo esse reino não foi feito com os braços dele, com a força dele, a sabedoria dele. Aí, nesse momento, aí Deus se levantou do trono. Está escrito aqui na palavra de Deus. Até o dia de hoje, tem muitos governadores, muitos políticos, presidentes que conseguem tirar Deus do trono. E todas as vezes que Deus se levantou do trono, levantou furioso para derrubar. Um exemplo está aí, o PT. Um exemplo está o PT. Quem imaginava que o PT poderia perder a presidência da República? Seria incapaz, era impossível o homem tirar, destruir esse reino. Era impossível o PT sair do trono, pois ele tinha conquistado os três poderes. Os três poderes o PT conquistou. O legislativo, poder executivo e o poder judiciário. Os três poderes ele conseguiu, mas de que forma ele conseguiu? Qual foi o intuito que ele conseguiu? A Bíblia diz que Deus conhece e sonda o coração do homem. Deus sabe quem está fazendo algo bem para a sociedade, para a nação brasileira. E Deus ouve também o clamor do seu povo. E Deus pediu uma coisa para o seu povo, para que orasse pelas autoridades. Está escrito aqui. Deus não quer que nenhum ser humano se levante contra as autoridades. Deus não quer. Porque Deus instituiu, Deus ele tem o poder de destituir. Só Deus. Eu, como servo de Deus, eu jamais posso meter o pau em Fernando Henrique, Lula, Jair Bolsonaro. Não. Eu só tenho que orar e apresentar a Deus. Aí o que é que Deus faz? Deus tira agora, derruba o reino, e sem contar que as mídias também foi conquistada pelo PT. A Globo, Record, Band foram conquistadas por essa geração que qual PT levou por muito tempo. Aí Deus pega e se levanta para poder dar agora mostrar quem é poderoso. A Bíblia diz também: quem não consegue reger a sua casa, quem não consegue dominar a sua casa, jamais tem condições de administrar uma rua, uma cidade, um estado ou um país. Está escrito aqui na palavra de Deus. Se eu não tenho poder, condições de dominar minha casa, executar ou exemplar, administrar a minha casa, como é que eu poderia reger, administrar uma rua, uma cidade, um bairro, uma cidade, um estado ou país? De maneira nenhuma. Porque Deus é organizado. Deus é organizado. Enquanto Nabucodonosor foi organizado, Deus estava honrando ele. Mas quando ele se desorganizou, Deus
tirou ele do trono. Por causa da soberbia, o homem, ele foi muito... Aquele homem foi muito... Qual a qualidade que eu poderia dar para ele? Soberbo. Ele foi soberbo. Tudo que fez foi Deus que fez para ele. Foi Deus que deu a ele. Foi Deus que construiu todas as coisas. E ele foi soberbo. Ele desconheceu Deus. O Deus que fez os céus e a terra. O Deus dos hebreus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus, esse Deus que instituiu o nome que está acima de todos os nomes. Jesus. Está escrito aqui. Ele desmereceu. E quando ele desmereceu, Deus também rasgou o seu ministério de governo. Deus rasgou o ministério de rei. E Deus tem rasgado agora o ministério de presidência da República, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Um homem que Deus levantou no princípio, no começo, ele foi levantado para fazer algo pelos pobres, algo pelas nações. Mas quando chega do meio do caminho, ele se desviou e começou a fazer algo para agradar a Satanás e os demônios. O que foi que ele foi fazer? Vamos ver a bandeira que o PT começou a defender? Observe. A Bíblia diz, está escrito aqui, não sou eu, é a palavra de Deus, que Deus se aborrece com o pecado de morte. Quais são os pecados para a morte? O pecado de morte é aquele pecado que você não consegue se livrar. Quando você blasfema contra Deus. Blasfemou contra Deus é o pecado de morte. Não tem perdão. Tem o pecado que o ser humano ele vai sofrer na carne. É o pecado de prostituição. Vou te dar um exemplo. Sodoma e Gomorra, que está aqui na palavra de Deus também, diz que essa cidade ela foi dominada por homens amantes de si mesmo. Governadores, prefeito, todo tipo de governo que estava naquela cidade, eles passaram a servir, a viver de uma forma que Deus estava a ponto de vomitar. Homem casando com homem, mulheres casando com mulheres, tendo relação com mulheres. Homem tendo caso com criança, com pessoas, crianças de menores, pedofilia. Olha o que o PT estava defendendo. Foi o PT. Vocês que vão exercer o voto, o direito, o papel de cidadão, você procura saber qual é a bandeira que o PT defende. Lesbianismo, homossexualismo, depravadores, pessoas que quebram patrimônios em direito de casa, de morar, invade as propriedades dos outros. Tudo isso está lá e Deus não se agrada. Olha o que ele foi defender. Olha que Lula foi defender. Esse direito da Lei Rouanet, a lei que exercia era o papel, a Lei Rouanet que atribuía aos artistas, os artistas, que levava as crianças a pegar no corpo de homem nu. Ali eles estavam dizendo que era arte. Os artistas, homens nus, e as crianças iam lá pegar no corpo dele. As cartilhas. E Deus de lá de cima observando tudo.
Tá vendo que não precisa você brigar? Quando você tem intimidade com Deus, você pede a Deus, entregue na mão dele e deixa que Deus trabalhe. E o nosso país hoje está vivendo está vivendo um momento de muita tensão por causa do presidente chamado Jair Messias Bolsonaro. Observe que tem muitas pessoas que têm ódio de Bolsonaro. Será que você já viu alguma reação desse presidente? Você já viu alguém com a qualidade desse presidente? Vou te dar um exemplo. Quando você declara a ser servo de Deus, quando você passa a ser agora um instrumento de Deus dentro da sua casa, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um grande levante. Quando você declara ser servo de Deus, você só tem que falar a verdade. Você não pode ouvir conselho de pessoas que não têm compromisso com Deus, ainda que pareça que aquele conselho seja bom. Mas eu não aceito, eu não posso aceitar. Porque o meu conselho agora tem que partir da palavra de Deus. E a sua mãe não é serva de Deus? Ela vai te dar um conselho. Mesmo assim, eu não posso aceitar receber o conselho. Porque passa a ser hipocrisia. Uma pessoa que não está no caminho de Deus fazendo as coisas certas, fazendo o que a palavra de Deus diz, essa pessoa não pratica a verdade, não anda nos caminhos. Eu estou te dando um exemplo. E essa pessoa agora vem te dar um conselho. É hipocrisia. Ela não está te dando conselho, essa pessoa não está te dando conselho. É por isso que quem serve a Deus vai incomodar as trevas. Assim é o presidente da República. Deus trabalhou em cima do coração dele, dos desejos dele. A vontade desse presidente era querer armar todos os brasileiros para poder guerrear contra esse reino que estava o império do PT. Foi o coração dele fazer justiça para poder tirar o PT do poder. Mas os crentes, os servos de Deus, é por isso que muitos agora estão com raiva, furiosos dos cristãos, porque os cristãos começaram a repudiar o PT. E aí Deus, ouvindo a voz, o clamor da nação, Deus agora resolve destituir um para instituir outro. O que é que Deus faz? Deus agora sonda o coração de Jair Messias Bolsonaro, desejo de justiça. Só que quando ele assenta no trono, Deus agora trabalha no coração dele. Que a justiça é feita pela vontade de Deus. E agora ele não tem mais condições de fazer o que ele quer. E eu vejo uma coisa muito interessante da parte de Deus. Deus agora permite que a sua esposa, Michele Bolsonaro, faça um culto de ação de graça dentro de Brasília, que nunca existiu um culto dentro de Brasília. Nunca se viu. Dentro de Brasília tinha o que lá dentro? Vejo um relato que Collor de Mello atribuía aos demônios sacrifício de animais. Vejo um boato que muitos governantes passou por lá pediu a Satanás o trono, e Satanás deu.
e até animais sacrificados, crianças sacrificadas para Satanás, para poder eles obter riqueza, poder. Eles fizeram isso, eles tiveram coragem de matar muitas crianças para sacrificar Moloque no nosso país. E outra coisa, não se assuste não, viu? Não se assuste. A Confederação Espírita do Brasil não é divulgado. Não é divulgado. É por isso que muitos políticos não vão presos. A Confederação Espírita do nosso país, aqui no Brasil, é legalizado sacrifício de seres humanos, de crianças, aos políticos ganhar. Essa que é apresentada a Satanás, a Lúcifer, para ele ter poder e autoridade para reger a nação. E o que é que Satanás faz? Dá poder para eles. Agora observe, quem chega agora no trono não pede nada disso a Satanás, porque a Bíblia diz que a mulher cristã santifica o seu esposo, que é ímpio. No caso de Michele Bolsonaro, ela, por ser uma cristã, se não me falha a memória, ela é da Assembleia de Deus. Ela ora a Deus, pede a Deus para resgatar o seu esposo. E Deus constitui ele um presidente e faz ele se converter dentro de Brasília para poder reger a nação sem precisar de matar bois, animais, galo, bode, nada, sem precisar nada disso de dar para Satanás. Simplesmente, Deus constituiu ele por causa de uma serva dele e um propósito na vida dele para reger a nação. Quando a nação é enganada, por um político, por um líder, a nação passa a viver um momento de fantasia, uma alegria de fantasia. E eu vejo o trabalhar de Deus no nosso país, apesar que quem vai mudar toda a situação é Jesus. Toda a situação que vai mudar é Jesus. Jesus vai mudar a situação. Mas primeiro vai chegar um outro que vai trazer uma falsa paz. Não é o presidente Jair Messias Bolsonaro, não. Esse daí não vai. Esse daí vai vir para dar um refrigério e reger a nação pela vontade de Deus. Você não já percebeu que o Brasil está um pouco calmo? Já percebeu não que o Brasil está um pouco calmo, brando? Você não já percebeu que as trevas se acalmou mais? O que foi que Satanás fez? Ele sabia que ia perder esse espaço. Ele enviou uma entidade, foi arquitetado no mundo espiritual para ferir e matar Jair Messias Bolsonaro com a facada. Fizeram os trabalhos de macumba, fizeram os trabalhos espirituais para tirar ele do poder da candidatura. Ofuscaram as votações, fraudando as urnas, não conseguiram. Trabalharam de uma forma perversa para matar ele, como Tancredo Neves foi destruído. Olha que a esposa de Tancredo Neves, não, pelo que eu sei, não era uma serva de Deus. Para estar orando, pedindo a Deus proteção e guerreando no mundo espiritual, porque ela sabe que essa guerra não é carnal, essa guerra espiritual é contra principado e potestade. Olha o que acontece? Deus permite o 7 facadas ir lá, furar, dar uma facada no candidato, que até então não era presidente, furar, matar o Jair Messias Bolsonaro. Só que Deus não permite ele descer à sepultura. Porque quando Deus tem um plano, quando Deus promete, está prometido. Ainda que ele viesse morrer, eu acredito que Deus poderia ressuscitar ele
na maca lá, no leito de cirurgia, ou até dentro do túmulo, porque foi Deus que instituiu. O Brasil está vivendo um momento de prodígio, de maravilha, de milagres, mas como Satanás cegou a nação, enganando com um prato de comida, enganando com uma... Eu comparo como aquele cego, aquele coxo que não andava na porta do templo, vivendo de esmola. Muitos vivendo de esmola. Porque o nosso Deus é Deus do ouro e da prata. Aqueles que servem a Deus é tido por Deus como príncipe e princesa. Não, jamais Deus vai deixar ele passar fome. Jamais ele vai padecer, porque Deus é quem sustenta. E eu vejo muitos no Brasil sendo enganados por um prato de comida, pelas migalhas que Satanás estava dando. E aí Deus, ele tem sua forma de trabalhar. Eu estou fazendo aqui algo para poder... Porque eu não tenho nada para fazer. Simplesmente estou aqui para poder deixar Deus me usar para falar com ele através da palavra dele. E essa mensagem que Deus me deu aqui no livro de Daniel, capítulo 4, foi concernente o rei Nabucodonosor, que achou que jamais ia perder o trono. E observe que todos que estavam aliados a Nabucodonosor caiu. Todos que estavam aliados ao rei Nabucodonosor caiu. E a grande Babilônia está para ser destruída. E essa grande Babilônia hoje é espiritual. A Babilônia que está para ser destruída agora é a Babilônia espiritual, que é o reino de Satanás e seus demônios, que consegue dominar o homem, manipular o homem para reger uma nação, oprimir uma nação, destruir uma nação. É ele. É por isso que eu devo orar a Deus, pedir a Deus para que Deus tenha misericórdia da nação e que mude os conceitos deles, os conselhos dele, as leis que ele impõe para oprimir os necessitados. E que Deus continue protegendo essa nação. Mas tem algo a vir aí. Tem algo para acontecer. Tem algo para acontecer no Brasil e não é coisa boa, não. Não. Vai haver uma grande catástrofe ainda no Brasil, em massa. Vai haver. E quem plantou vai colher. Mas aquele que se arrepender das suas práticas, e entender que contribuiu para o reino de Satanás, se arrependendo, Deus poupará. Mas aqueles que não se arrepender, não reconhecer que contribuiu com o reino de Satanás, Deus vai permitir uma grande tragédia sobre a vida dessas pessoas. Ai, Jesus. Meu Deus. Que Deus venha ter misericórdia de todas as famílias da terra. Jesus está voltando. Quando você se levanta para fazer o bem, você vai encontrar tanto empecilho. Quando você se dispõe para ajudar, você é chamado até de falso. Porque você está se dispondo para ajudar alguém. Aí você é chamado de falso. Alguns chamam de falsilene,
de uma duplo sentido, uma palavra de duplo sentido, traiçoeiro. Jesus Cristo, ele veio para ajudar. E quando Jesus Cristo veio para ajudar, quem foi que se levantou contra ele? Pessoas da sua própria casa. Pessoas que estavam no auge como autoridade. Porque Jesus Cristo veio curar as pessoas que estavam enfermas. E os médicos, a ciência, não estava dando conta das pessoas que estavam enfermas. Aí Jesus Cristo agora sim é manifestado o poder de Deus sobre a vida dele para curar muitas pessoas. Aí os doutores da lei, quem sabe lá os médicos, os macumbeiros que diz que trabalha por bem, os demônios da enfermidade dizia que faz os bem, que usava as pessoas. Jesus Cristo agora é perseguido por eles, pelas autoridades. Porque o reino hoje pertence a Satanás. Esse reino que nós estamos vivendo hoje pertence a Satanás. O mundo não está no poder de Deus. Não, 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 não. A Bíblia diz aqui, está escrito aqui, que o mundo jaz no maligno. Um período, pouco de tempo. E se o maligno ele tem liberdade, autoridade nesse mundo, Deus dá o direito, a liberdade de ele reger da forma que o povo quer. Se os macumbeiros, lésbica, traficante, maconheiro, eles buscam a sua liberdade. Os latrocina, os latrocida, pedofilia, lei de liberar sexo com criança, eles brigam lá em Brasília. Eles estão brigando para o direito dele, exercer o direito dele. Eles brigam para querer algo que não agrada a Deus. Com genealogia, a genealogia de Cristo, a genealogia de Cristo vem da parte de Deus. A genealogia de Satanás